Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre formação do solo, tá? Como é que esse solo é formado? Esse solo que a gente pisa, planta, né? Como é que ele é formado? Então o que acontece? Eu trouxe aqui uma imagem para vocês só para esclarecer melhor esse problema, né? Então imagina que nessa parte dessa imagem aqui, nesse primeiro retângulo aqui, tá? Onde que a gente tem rochas, que a gente vai chamar rocha matriz, tá? Essa rocha matriz ela vai ficar exposta a chuva, a vento, tá? E essa chuva e vento vão começar a se chocar com essa rocha. Então essa rocha ela vai começar a ser fragmentada, desintegrada, tá? Vai começar a perder pedacinhos e pedacinhos. E aí, essa liberação desses pedacinhos em pedacinhos, ela vai começar a formar como se fosse uma areia, né? E com o tempo vai formando um pouco algo parecido com a terra, né? A terra. Então aí a gente vem aqui para o segundo retângulo aqui, tá? Onde que a gente começa a ver a formação de matéria orgânica. Mas não é qualquer matéria orgânica, tá? A gente pode ter ali instalado líquens, que a gente vai ver uma imagem mais tarde sobre líquens, tá? E aí vai começar a entrar seres vivos. E esses seres vivos, eles vão contribuir para a continuação dessa quebra dessas rochas, tá? Então, esses seres vivos vão liberar substâncias, tá? Vão amassar, tá? Fazer alguma ação em que vai continuar a ter a desintegração dessas rochas, tá? E aí agora a gente já tem matéria orgânica nesse espaço, certo? A gente já tem matéria orgânica nesse espaço. E aí, como a gente já tem matéria orgânica, o solo, o material, né, granulado, ele já vai começar a ter nutriente nesse solo. E já que tem nutriente, ele vai começar a permitir a entrada de seres vivos diferentes, tá bom? Tipo, plantas, tá? Como a gente está vendo aqui, ó, no retângulo, no terceiro retângulo, tá? Então vai ter a formação de plantas, outros tipos de animais, e aí eles vão começar a liberar também substâncias, tá? Que vai causar ainda mais essa degradação, né? Essa desintegração dessas rochas, e aí vai formando esse solo. Só que repara que a camada de cima ela é uma camada que tem humus, que tem matéria orgânica. Isso é importante porque propicia que outros seres vivos entrem nesse solo, como eu já falei, com plantas, né, mais complexas, e vai entrando e vai começando a ter um ambiente mais agradável para entrar novos seres. Por exemplo, imagina assim, tá? Se começa a crescer uma planta, ela vai fazer sombra, então o ambiente vai ficar mais fresco. Então você começa a ter um ambiente com mais animaizinhos para ficar nessa, né, para se instalar nessa região, tá? E aqui no último retângulo a gente já vê um ambiente mais complexo, né? Com solo, com maior quantidade de matéria orgânica, tá? E aí a gente tem ali uma vegetação mais complexa, mais densa, tá bom? Então a gente viu aqui nessa parte a formação do solo, né? Recapitulando, então nós temos a desintegração no primeiro retângulo, tá? A desintegração das rochas, que vai se quebrando, né? Vai se esfarelando. Aí depois a entrada de matéria orgânica, né? A entrada de matéria orgânica, que essa matéria orgânica ajuda a desintegração também do solo, tá? A fixação de outros organismos mais complexos, tá bom? Como plantinhas. E aí depois
no último retângulo, a gente vai ter um solo mais rico em nutrientes, tá? Um solo que vai conseguir suportar vegetações mais densas. Mas eu quero falar com vocês também algo interessante, é sobre intemperismo, né? O que é intemperismo? É o desgaste da rocha. Mas esse desgaste da rocha, ele pode ocorrer por vários tipos de ações. Por exemplo, intemperismo físico. Olha só aqui, intemperismo físico. Então, o agente causador, quem é? É a temperatura e o vento. Tá? Repara nessa imagem aqui, nessa primeira imagem aqui, dessa rocha que parece um cálice, né? Então, o que aconteceu aqui? Aqui é o vento batendo e o vento vai esculpindo, tá? O formato dessa rocha, vai esculpindo, tá? E isso durante muito tempo, tá? Não é à toa que a gente olha as nossas montanhas, os nossos morros, eles têm uma curvatura no topo, né? Porque o vento vai passando e vai esculpindo, tá? Esse topo. E nós temos também devido à temperatura. Olha só essa segunda imagem aqui. Por que temperatura, né? Imagina assim, chove, né? As fissuras que estão presentes nessa rocha vão ficar repletas de água. Mas imagina se a água congela. Quando a água congela, ela vai e se expande. Quando ela se expande, ela começa a abrir mais as fissuras, tá? Dessa rocha, fazendo com que essa rocha se quebre. Tá bom? Igual a imagem aqui abaixo, que ela tá toda rachadinha aqui assim, porque a água vem, corre por essas frechas, né? E congela, e aí ela vai força a rocha, tentando abrir essa rocha, que ela vai começando a se fragmentar, tá bom? E o intemperismo químico? O intemperismo químico é causado pela água, né? Ah, mas o físico também, mas calma, é uma ação diferente. Quando a água cai nessas rochas, ela vai retirando pedacinhos pequenininhos, tá? Pedacinhos pequenininhos. Lembra daquela aula que a gente teve, que a gente misturou sal e água? Lembra que a gente não viu mais o sal na água? Então, é muito parecido. Então, algumas substâncias das rochas serão diluídas na água e elas vão ser levadas para algum lugar distante e vai causando buraco, tá? Olha só essa parte aqui, um solo, uma rocha, né, que ela foi toda esburacada porque a água corria, ia pegando um pedacinho e levando para outro lugar. Mesma coisa aqui na imagem abaixo, essas crateras aqui, ó, que nós temos, tá? E o que eu acho mais sensacional é o intemperismo biológico. É causado por um ser vivo. Olha só aqui, essa planta aqui, ela cresceu no meio de uma rocha e começou a quebrar essa rocha, tá? Então ela tem essa capacidade de intemperismo, vai fragmentar, tá? Ela vai causar um desgaste à rocha, além de também liberar substâncias. Essas substâncias, que a gente vai chamar de excretas, vão começar a esfarelar essa rocha, tá? Fazendo com que esses fragmentos venham a pertencer ao solo que a gente está estudando hoje, tá bom? Então aqui, ó, nessa imagem aqui de baixo, né, na esquerda, a gente vai chamar de líquen, tá? Então esse líquen aqui é um dos primeiros organismos a se instalar em um ambiente, tá? E ele vai começar a fragmentar a rocha para formar o solo, e também ele leva a matéria orgânica para esse solo, fazendo com que esse solo ele fique cada vez mais fértil. Tá bom, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Um grande abraço e se cuidem.